Eu recebi a mensagem do Meeting is now streaming live on Facebook. Igualmente, recebi. Boa noite a todos. Vou esperar conectar completamente aqui o nosso bate-papo. Vamos checar se está tudo direitinho aqui, se está tudo funcionando. E a gente já começa o nosso bate-papo. Só um pouquinho. Sim, já estamos aqui. Muito bem. Vamos tirar aqui o som. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui de novo com vocês na entrevista com Cristina Dantas, que são esses encontros semanais muito gostosos, onde eu trago vários convidados especiais para falar sobre algum tema relevante dentro da minha área de trabalho. Então, faz algumas semanas que nós iniciamos o trabalho falando sobre propósito e felicidade. Depois a gente caminhou um pouquinho para a questão dos propósitos e sabotadores, que foi um tema que a gente iniciou na semana passada. E hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre esses sabotadores, trazendo dois vieses completamente diferentes daquilo que a gente conversou e entendendo um pouco como é que isso pode atrapalhar para que a gente alcance o nosso propósito. Vou me apresentar. Meu nome é Cristina Dantas, eu sou consultora na área de desenvolvimento humano e trabalho há muitos anos com a parte de mudança comportamental. E eu tenho como propósito um caminho importante dentro do meu trabalho, porque eu acredito que, de fato, se a gente não tem um propósito para acordar todo dia e fazer diferente, aquilo fica sem graça e ele acaba não funcionando. Então, dentro disso, e ouvindo muito os meus clientes que falaram o quanto esse processo de desenvolvimento mudou eles, principalmente porque eles se encontraram dentro da carreira e do trabalho deles, eu achei muito importante poder compartilhar a experiência dessas pessoas com vocês, para que a gente possa entender um pouquinho da história de cada um, porque, mais do que nunca, a gente aprende através da experiência dos outros, tanto quanto a gente aprende com a nossa experiência. Então, hoje eu tenho duas convidadas especiais, cada uma está num ponto, tem a Marta, que está em Caxias, está mais frio do que Porto Alegre, e a Angélica, que está no Canadá. E coisa boa, né, que a internet, ela simplesmente quebrou as fronteiras. Então, estamos cada um em um lugar e podemos conversar sobre o assunto como se a gente estivesse do lado. Então, vantagens da gente estar ligada aqui pela essa rede digital. Angélica, me conta um pouquinho tua história, se apresenta para o público, conta quem você é. Enfim, vamos iniciar esse bate-papo. Olá, boa noite. Então, meu nome é Angélica. A minha história com a Cristina começou há 5 anos atrás. Eu trabalhei 10 anos em um dos maiores bancos do Brasil. Comecei como escriturária num cargo inicial e, ao decorrer dos anos, eu passei para um cargo de liderança, não é? Então, nos últimos 3 anos da minha carreira nesse banco, eu trabalhei como gerente de agência. Mas num certo momento da minha carreira eu percebi que eu não estava completa, não é? Eu senti que faltava alguma coisa, eu senti que tinha alguma coisa que eu ainda precisava desenvolver e eu não sabia o que era. Então foi aí que eu fui apresentada a Cristina e que me ajudou muito a encontrar qual era o meu propósito. Eu acho que na verdade era isso que faltava, faltava aquele propósito na minha vida, o propósito na minha carreira. E com a Cristina nós desenvolvemos um plano, não é, um plano de desenvolvimento, onde eu descobri o que realmente iria me completar como profissional. E foi aí que começou o meu plano Canadá. Eu descobri que eu gostava realmente, eu queria focar muito na área de desenvolvimento de pessoas, de gestão de pessoas e liderança. Então eu decidi vir para cá. Eu era formada em administração de empresas no Brasil, vim para o Canadá, comecei um outro curso superior na área de recursos humanos, me graduei em 2019. 2019 eu me graduei e trabalhei na área de recursos humanos aqui, numa universidade de business aqui de Toronto. Mas eu também senti um pouquinho, aí faltou um pouquinho a parte do business e eu acabei
ingressando num banco aqui do Canadá, que é o Bank of Montreal, e eu estou com eles faz um ano, como gerente geral de agência. Hoje eu me sinto muito feliz, eu sinto que eu tenho as duas, vamos dizer, eu encontrei o meu propósito e eu encontrei o que me faz feliz, dentro da cultura da empresa também. Então, trabalhando muito mais com a área de desenvolvimento de pessoas. Isso é bem interessante, porque num papo prévio com a Angélica, ela trouxe, eu até brinquei, eu fiz, mas foi para o banco de novo? O que aconteceu? Brincando com ela, né? Porque, na verdade, a ideia, quando a gente fala disso, a gente não fala necessariamente de mudar de carreira. Às vezes, a gente tem que ressignificar aquela carreira que a gente tem. E aí ela falou, você nem sabe o quanto hoje eu, como gestor e líder de um banco que olha as pessoas como, enfim, como uma prioridade, me faz bem. Ou seja, ela juntou aquela experiência financeira, de gestão, junto com a gestão de pessoas, e ela conseguiu colocar tudo isso. Então, isso é uma coisa bem importante, que às vezes a gente fala, tem que mudar tudo para a gente achar, larga tudo e agora eu vou virar, sei lá, dona de um café. Pode ser. De fato, pode ser. Mas às vezes não é, às vezes é uma coisinha pequenininha que a gente coloca ali e as coisas viram o jogo. Então, não ser tão teimoso, né, Angélica? Porque você diz, não, banco eu não vou nem ouvir. E aí a gente perde a oportunidade porque a gente cria aquela crença, né? Aquela coisa que... Exatamente. Pode falar. E eu também diria que a mudança ela vem com a maturidade e com experiência, não é? E também a questão do propósito, ela está muito ligada ao meio que você está. E voltando novamente à questão cultural da empresa, das organizações, eu acho que é muito importante também, porque muitas vezes a gente tende a pensar que, bom, eu não estou feliz, a culpa é da empresa, mas você não pode simplesmente jogar o problema assim para outras partes, não é? Então, empresas têm culturas diferentes, você tem propósitos diferentes. Então, por que não encontrar? E muitas vezes, como a Cristina falou, está na mesma área, não é? Você só precisa encontrar a cultura que vai realmente completar você dentro do seu propósito. Perfeito, muito obrigada. Marta, se apresenta aqui para o nosso público online. Claro que sim. Boa noite a todos. Cristina, é um prazer estar aqui hoje contigo, né? Uma profissional que eu tenho maior admiração. Angélica, igualmente, é um prazer. E vamos lá ver o que podemos trocar de coisas boas, né? Nesses momentos. Eu iniciei minha carreira, coincidentemente, como Angélica, bancária, no mesmo banco Bradesco, né, um dos nossos maiores bancos do país. E, enquanto isso, eu fazia uma formação que depois eu acabei trocando e fiz a conclusão do curso de Direito. Como bancária, eu fiquei 19 anos, mesmo formada, segui na carreira bancária, né? E em um dado momento também, sentindo uma carência, me dei conta que o que eu desejava era praticar a minha formação. E aí, já madura, não tão madura, jovem, mas me casei, tive filhos e consegui fazer um desligamento do banco, na época, Banespa, então, e iniciei a minha carreira de advogada em um escritório que não... um dos maiores escritórios aqui que temos na região, que foi o meu segundo escritório. Fiquei neste primeiro escritório por 6 meses e depois eu... Então, fui para a Zulmar Neves Advocacia, um escritório que eu fiquei 16 anos, que foi fantástico, né? Minha formação foi toda na Zulmar Neves Advocacia, aprendi muito e realmente entendi o quanto eu estava feliz com o crescimento que eu havia conquistado. Mas, como nós somos mutantes, né? E que bom que somos mutantes e desejamos mais conhecimento e se reconhecer, né?
Igualmente, em 2017, eu decidi por me desligar, fiquei 2 anos fora do Brasil e fora da advocacia, e foi um momento super importante. E foi quando eu concluí o meu trabalho com a Cristina em 2017, né? Que nós iniciamos, não estou bem certa se foi final de 2015 ou se foi no ano de 2016, mas dentro da Zulmar Neves nós iniciamos um trabalho de coach e foi fantástico, porque sim, eu me identificava e tinha satisfação com a minha atividade, mas naquele momento eu não me sentia na condição que eu desejava. Eu queria um melhoramento pessoal que eu não estava conseguindo encontrar, né? E como bem falava a Angélica, né, o problema não está fora, né? O problema não são os outros, né? Se é que a gente pode chamar de problema, né? Porque, enfim, nós temos direito de estar em situações, em momentos distintos, mais ou menos plenos, né? E a minha organização era fantástica, a Zulmar Neves Advocacia, e mesmo assim, e com isso, finalizando o processo com a Cristina, eu decidi me lançar em águas completamente desconhecidas e fora do país, e fiz uma experiência linda por 2 anos, e retornei e entendi qual era o meu grande propósito, era ter o meu próprio escritório. E hoje eu faço, então, eu sigo na minha atuação, sigo atuando no direito, então, como advogada civil, família e sucessões, e não em carreira solo absoluta, porque tenho um colega que é meu sócio hoje, mas em um escritório onde eu estou à frente. Eu consegui vencer as barreiras da minha insegurança e ter o meu próprio nome, o meu próprio negócio. E sigo, então, na advocacia e estou muito satisfeita, como nunca estive na minha vida, com esta... Pleno é uma palavra forte, né? Estar pleno, mas sentir que não há uma carência é a plenitude do momento, né? Quando não se... É assim que eu percebo as coisas, né? Então, essa é um pouquinho da minha trajetória profissional. Eu acredito, né, Marta, obrigada, mas eu acredito, assim, que às vezes a gente sai e a gente tem que dar uma volta mais longa do que a gente imagina para chegar onde a gente quer chegar. Então, diz, eu tô ali, eu não tô satisfeita, então tá, então vou largar isso e vou procurar uma outra coisa. Não, mas não era isso, tá, mas não era isso como? Era isso desse jeito. Então, às vezes a gente, não é uma linha reta quando a gente fica entendendo o autoconhecimento. O autoconhecimento, ele é uma linha bem tortuosa, que a gente tem que deixar as coisas irem caminhando para que elas de fato aconteçam. Então, acho que isso é bem importante, né? Sim, é tão perfeito isso que tu falas, porque às vezes nós necessitamos fazer um caminho um pouco mais longo, porque existe uma super dificuldade, né, de se desvincular daquilo que tu já tens e que é bom, né, porque o problema não está nos outros, né, e aí tu tens que fazer um caminho mais longo até mesmo para fazer esse desligar, para conseguir fazer esse desligamento, né? Exatamente. Eu não imagino que com todo o amor que eu tinha pela organização que eu fazia parte, né, deixar tudo aquilo para trás, que era tão bom, né, para encontrar para sentir essa satisfação que eu sinto hoje com esse caminho mais longo, né? Não consigo imaginar que eu pudesse ter feito diferente. E às vezes a sensação que eu tenho é que a gente, nesse caminho, é que a gente acha aquela força que a gente precisa.
né? Como se a gente fosse enchendo a nossa mochila, vai ficando mais musculoso, digo, agora vamos. Então a gente vai ali, porque, por exemplo, esse enfrentamento de abrir a própria empresa, de colocar o nosso nome na frente, é um processo que para algumas pessoas até é mais simples, mas para outras pessoas não. Então, para a gente conseguir entender, é isso mesmo? Vamos lá, voltamos, e aí chegamos e enfrentamos isso e assumimos isso. Então, é uma coisa super importante. O tema de hoje, que a gente vai dissertar um pouquinho mais, fala sobre propósito e sabotadores. Sabotadores como o quê? Como coisas, empecilhos, obstáculos, coisas que aparecem na nossa vida e que muitas vezes nos dificultam para que a gente chegue onde a gente quer chegar. Inclusive, a gente estava discutindo, né, em conjunto aqui, eu conversei um pouquinho com a Angélica, um pouquinho com a Marta, cada uma tem um olhar sobre isso, nenhum é certo, nenhum é errado, e quando a gente fala em desenvolvimento humano, a gente fala em o olhar de cada um, então não existe uma situação, uma direção e um significado único, porque cada um vê sobre a sua lente, sobre o seu filtro. Então, eu queria falar um pouquinho, ouvir a Angélica, e queria entender, dentro desse processo, porque, sem dúvida, um processo em que você mora no Brasil, trabalha aqui, e daqui um pouco muda para um outro país, reinicia na área de recursos humanos, numa faculdade, enfim, que você é estrangeira. Me fala um pouquinho nessa sua experiência, me fale um pouquinho dos sabotadores em relação a isso. Como é que foi esse movimento? Você sentiu que tiveram algumas coisas que estavam te trancando? Como é que foi? O que você fez e como que aconteceu? Conta o processo, né? Início, meio e fim. Sim. Realmente os sabotadores, eles existem, e eu acredito que o maior sabotador, ele está dentro de nós mesmos, não é? Eu acho que nós mesmos somos os sabotadores dos nossos planos, vamos dizer assim. E quando eu decidi vir para o Canadá, primeiramente existia uma barreira que era a barreira do idioma, não é? Então você decide, ok, eu vou deixar toda a minha carreira aqui no Brasil, que era uma carreira brilhante, vamos dizer, eu estava feliz onde eu estava, ou talvez estava numa zona de conforto, que muitas vezes nós confundimos também a zona de conforto com a felicidade. Mas eu resolvi deixar tudo isso para trás e vim para o Canadá. E acredite, teve momentos em que eu tive vontade de desistir, justamente pelos sabotadores que existiam dentro de mim. Aquela incerteza, aquela coisa de você estar longe dos seus amigos, de estar longe da sua família, de estar longe de tudo aquilo que eu confortava, não é? Então, em um certo momento, eu me questionei, será que realmente eu vou ser capaz de fazer isso? Não é? Primeiramente, eu preciso desenvolver, primeiramente, o meu idioma, não é? Se eu quiser me tornar uma profissional de sucesso aqui, então, ok. Qual foi o meu plano? Eu vou focar um step de cada vez, não é? Então, primeiramente, ok, eu preciso estar mais confidente naquilo que eu quero, na forma como eu vou me apresentar, e para isso eu vou focar nos meus estudos agora. Então, eu foquei por 2 anos, 3 anos, na verdade, porque eu fiz uma outra graduação aqui. Eu foquei basicamente no meu estudo e no meu desenvolvimento. E foi a melhor estratégia, porque isso fez com que eu conseguisse eliminar os sabotadores que estavam tentando me colocar para baixo, ou que estavam tentando, talvez, fazer com que eu desistisse, não é, do meu projeto. E 3 anos se passaram, de muito foco, de muita persistência, de muita insistência, e no final desses 3 anos, eu olhei para trás e eu pensei, realmente valeu a pena, não é? Porque as coisas, elas começaram a acontecer, e eu vou confessar que muito antes mesmo que eu estava esperando. Eu imaginei que fosse levar um certo tempo para eu conseguir alcançar tudo aquilo que que estava nos meus planos, mas as coisas aconteceram naturalmente. E hoje, se você me perguntar qual é a chave disso tudo, não é? Qual foi o principal fator para eu alcançar tudo aquilo que eu estava disposta a alcançar, eu diria que foi a persistência e foi a autoconfiança. Em nenhum momento, eu deixei que os sabotadores me destruíssem o meu sonho, não é? Consumissem.
E não é fácil, não é? Tem momentos que consome você, consome porque você precisa tirar forças de você mesmo, não é? Então, hoje eu me sinto uma pessoa muito mais completa, uma pessoa muito mais madura e uma pessoa muito mais forte, com toda certeza. Eu acho que se tem alguma coisa que toda essa experiência me trouxe foi mais solidez e me fez uma pessoa e até um ser humano mesmo muito mais forte, não é? Hoje eu consigo enxergar o mundo e as coisas de uma forma muito diferente do que eu enxergava antes. De onde que tu é mesmo, Angélica? Eu não me lembro. De que cidade? Eu sou de Paverama, no Rio Grande do Sul. Paverama. Não ia lembrar nunca do nome. Sabia que era um nome diferente. Sim. Muito importante. Isso que você falou no início sobre a sua experiência, da tua conversa, é muito importante, que é aquilo, tá dentro, não tá fora. Para de ficar encontrando justificativa no lugar, né? Não está no lugar, está dentro de você. E a gente faz muito isso, quem trabalha em grandes empresas, principalmente que tem uma estrutura maior, de estar colocando a nossa carreira na mão deles, as nossas dificuldades na mão deles, ou seja, o que eles não estão me dando para eu fazer o que eu tenho que fazer, o que eu quero fazer. Oi, mas assume isso, né? Assume, né? Aquela história do assume as rédeas da sua vida, assume as rédeas da sua carreira e tenta entender o que de fato você está fazendo, que você não está chegando lá. Acho que é bem importante. E também gostaria de adicionar, e eu me lembro que foi um dos tópicos que nós trabalhamos juntas, que foi a questão de construir a sua marca pessoal. Então, e aí você falou agora, não é, de você, de certa forma, se esconder atrás da marca da sua empresa, é um grande perigo, porque em um certo momento você acaba esquecendo de desenvolver você mesma, de focar nos seus estudos, de focar no seu desenvolvimento como um ser humano, não é? E você fica sempre naquela dependência, mas a empresa vai fazer por mim, não é? Eu estou investindo meu tempo na empresa, então eu vou esperar e tudo vai acontecer. E na verdade não é assim. Você tem que ter a sua marca e você tem que trabalhar para que a sua marca promova você mesmo, não é? Perfeito, perfeito. Isso é algo que eu continuo muito insistente nesse assunto. O primeiro assunto é que a gente tem que ter um propósito, a gente tem que achar uma razão. A gente não caiu daqui do avião ou do balão e para ficar aqui olhando para o lado, não. A gente tem que fazer alguma diferença aqui, né? Já que a gente desceu para cá, né? Independente do que vocês acreditem como religião, vamos descer e vamos fazer alguma coisa, né, gente? Então, assim, vamos deixar a nossa marca. Mas, às vezes, a marca do lugar que a gente trabalha, ela é tão grande que ela esconde a nossa marca pessoal. E a gente nem percebe. Então, eu sou fulana do, eu sou um João do, eu sou a Paula do. Não, peraí, eu sou a fulana, que hoje eu trabalho em tal lugar, mas eu sou isso. E às vezes, quando a gente faz um movimento que nem o da Marta, de abrir a própria empresa, de sair dali, de sair do banco, ir para lá, fazer uma experiência internacional, voltar, aquela, mas como é que vai ser esse nome desse negócio? Tá, esse nome sou eu, né? Nossa, não, me traz aquele nome na frente, porque aquele nome na frente, ele ao mesmo tempo que atrapalha, ele dá uma sensação de segurança, que é como se quando batesse, não batesse na gente, batesse no nome, né? E aí a gente às vezes se dá conta que a gente está seguindo um propósito que não é o nosso. Por quê? Porque a gente não está conseguindo imprimir. E outra, a gente pode sim ser respeitoso e seguir até a linha, a cultura, o direcionamento da empresa, sem abrir mão daquilo que é importante para a gente. A gente precisa chegar lá e virar a revanche. Né? Isso não precisa ser desse jeito. Marta, quero aproveitar, que a gente conversou um pouquinho, eu já sei o que a Marta vai trazer, que é um viés muito importante sobre essa questão de sabotadores. Tá? Então, a Angélica falou um pouquinho dos sabotadores, de trazer para dentro, que é algo que a gente precisa olhar de dentro para fora, né? E não ficar justificando por que eu estou deixando de fazer alguma coisa. E eu conversando com a Marta me deu um outro olhar sobre isso, né? Eu até te separei aqui uma pergunta, deixa eu abrir para falar para ti, mas que tem um viés bem diferente daquilo que a gente normalmente vê as pessoas falando. E que não é diferente porque é errado ou porque o dela é certo, mas diferente, fechou aqui o meu celular sem querer.
E aí a pergunta, Marta, você acredita que os sabotadores muitas vezes te atrapalham de seguir em frente, buscar o seu propósito? E aí a pergunta é bem provocativa, porque a gente conversou um pouquinho sobre isso. Então, esses sabotadores, eles vêm e aí a gente não alcança o propósito. Poxa vida, que saco esses sabotadores. Me conta um pouquinho o seu olhar, porque eu acho que ele vai também colaborar muito junto com a fala da Angélica. Perfeito. Claro, não dá para negar, porque existem questões internas e questões externas que dificultam, que retardam, né? Agora, eu dizia para a Cristina que o propósito, só e tão somente o propósito, eu penso que sim, que ele até pode sofrer a influência de um sabotador. Agora, o firme propósito, eu dizia para a Cristina que eu não acredito que ele sofra influência de sabotadores, porque o firme propósito está dito, né? Nada me para. Quando nós estamos convictos, decididos, já esgotamos as nossas dificuldades, as menores, até o momento de dizer, é isso, é aqui, é por esse caminho. Então, eu tenho esse olhar, né? Não é absoluto, claro que não, mas eu insisto em pensar nisso. Com um firme propósito, nada nos para. Porque as dificuldades sempre existirão. Momentos, como dizia a Angélica, olha, eu tive um momento que pensei em desistir. Isso acontece porque são as dificuldades e nós somos sentimentos, né? Mas com o firme propósito, o que aconteceu? A Angélica seguiu e é assim que eu penso. Com firme propósito, nada nos para. Pode dar uma baixadinha de ritmo, né? Pode sofrer um pouquinho mais por algumas questões que ali na frente a gente pensa, ai, nem precisava ter sofrido tanto, né? Então, esse é o que eu tenho pensado a respeito do propósito e dos sabotadores. Se respondi teu questionamento. Perfeito. Uma outra coisa que eu queria perguntar para a Angélica, em relação aos sabotadores. Mas, por exemplo, do dia a dia, quando você percebe que tem algum obstáculo, algum sabotador, alguma coisa que vai te tirar daquilo que você tem a certeza que é aquilo que você quer. Como é que você faz isso com você mesmo? Qual que é essa técnica que você usa? Porque a gente, à medida que a gente vai, enfim, vivenciando mais carreira, experiência de vida, a gente vai começando a saber quando ele está vindo. Ó, tá vindo aqui, tá querendo mexer comigo. Então a gente começa a ficar um pouco mais consciente de que tem um movimento que está tentando a gente tirar. E aí cada um usa uma técnica, uma forma. Você já percebe quando vem alguma coisa que está querendo te tirar daquilo, sabe aquele bichinho que vem dentro de mim tirando? E como é que você faz? Como é que é essa percepção e o que você faz quando isso acontece? Tem alguma técnica, alguma coisa? O que você faz com você mesma que daqui a pouco alguém pode fazer e também ajudar essa pessoa? Então, isso acontece mesmo, não é? Mas eu acho que o primeiro passo é você estar preparado e saber que isso vai acontecer, porque nós somos seres humanos e em algum momento, em certo momento da vida isso vai acontecer e nós precisamos estar preparados para isso. Então, eu sempre tenho comigo que tem dias que são maravilhosos, tem dias que eu vou sofrer por influência de alguma coisa e que essa alguma coisa vai tentar me fazer parar, não é? Então, primeiramente, eu tenho isso em mente. E quando isso acontece, eu tenho as minhas prioridades na minha vida
e eu tenho, de novo, eu tenho o meu propósito. Então, quando alguma coisa muito ruim ou negativa acontece comigo, eu simplesmente, eu me escondo dentro da minha, vamos dizer, do meu casulo, e eu só penso no meu propósito, e eu só foco naquilo que eu realmente quero alcançar. Eu tento minimizar a importância daquelas coisas que estão, dos fatores negativos que estão tentando me afetar, eu tento minimizar eles, focando mais ainda no meu propósito, focando muito mais no meu objetivo. Então, e isso se enquadra para qualquer coisa. Eu posso fazer uma leitura, eu posso até mesmo me matricular num curso, por exemplo, se o meu objetivo agora eu quero aprender mais sobre treinamento e alguma coisa vai me abalar, eu vou focar ainda mais e eu vou ainda procurar mais recursos para desviar minha atenção. Desviar no sentido de focar mais ainda, não é? Desviar dos fatores negativos. E acho que tem muito a ver isso que você falou com o que a Marta falou. Então, eu vou lá em Fortaleza. Eu ia te dizer, Cristina, a Angélica é a comprovação da minha tese. Pois é, né? Só que elas se conheceram hoje. É verdade, é a comprovação da minha tese. Talvez vocês vão ter que escrever um livro depois, mas é incrível, porque é exatamente isso. Se eu vou lá e fortaleço essa essência, essa coisa importante para você, que é aquela coisa que você quer, na hora que você fortalece isso, os inimigos, eles viram bichinhos pequenininhos que não atingem. Quanto mais a gente abaixa essa vontade, esse querer, mais isso aqui sobe e ele atinge. Se a gente sobe isso aqui, não encosta, não vem, porque isso aqui é tão grande e que é como se aquilo ficasse mais longe, mais distante da gente, né? Então, sem dúvida. E isso eu não conversei com a Angélica nem sobre o nosso papo, tá, Marta? Isso aí é totalmente espontâneo. É totalmente espontâneo. Então, estou tão convencida da minha tese que eu tenho certeza que não. Sim. E tá perfeito. E outra pergunta para ti, Marta. Falando um pouquinho dessa coisa chata que a gente não gosta de falar, que é o coronavírus, a quarentena, né? Em tempos desse Covid, isso muda essa essência, assim, desse querer? É preciso mais resiliência, nessa palavra que todo mundo está gostando hoje. Como é se manter firme no propósito, vendo o mundo tá caindo, assim? Como é que você tem feito isso? Compartilha com a gente a sua experiência. Então, te conto. Eu pensava sobre isso porque até parece que eu me antecipei absolutamente desconhecedora de tudo isso, porque não há um humano que tenha pensado que viveríamos essa situação, né? Que atingiu o mundo, né? Mas eu, na minha proposta, eu me defini em home office antes da Covid. Final de janeiro, eu deixei o meu escritório quando eu voltei para o Brasil, que eu me estabeleci, né, de forma física, né? Eu deixei o meu escritório e decidi que eu faria o meu home office, né, com o que a gente chama hoje de uma advocacia 4.0, né? Existe salas de reuniões belíssimas, bem montadas, que tu podes, entendo a necessidade de estar com o cliente em um lugar que não seja a empresa dele, enfim. E eu não senti nenhum problema, nenhum, né? Em face da minha atividade, senão, claro, isso refletiu, o judiciário parou, aquela coisa toda, mas isso, para o que como eu me estruturei, né, que como eu dizia, foi antecipadamente, eu decidi que eu faria o meu home office, aí veio a Covid e colocou todo mundo dentro de casa. Então,
não tive dificuldade, assim como todos a gente se adapta, né? E tá tudo certo, tudo passa. Ou seja, no teu caso foi tão fluido, porque para algumas pessoas ele não é fluido e a gente acaba, às vezes, abrindo mão de uma coisa que é importante para a gente. No teu caso, como teve a fluidez, isso não chegou nem a entrar e, de fato, ter nenhum impacto. Nenhum impacto, porque eu já me organizei para estar assim, veio a Covid e obrigou, né, que as pessoas assim se organizassem. Então, eu não senti nenhuma dificuldade, nenhuma. Que bom. Então, o propósito continua guardadinho ali, sem mexer, sem precisar nem pensar. Firme e forte. Firme e forte. Marta, aproveitando, né, para a gente ouvir um pouquinho da Angélica, queria agora entrar na nossa parte de bate-papo. Queria pedir para vocês pensarem uma pergunta, claro que pode reelaborar, porque agora vocês se ouviram falando. Queria que você fizesse uma pergunta para a Angélica, para, enfim, compartilhar um pouquinho mais de conhecimento, para a Angélica poder trocar um pouquinho mais de ideias conosco. Perfeito. Uma pergunta sobre os propósitos. Os sabotadores. Os sabotadores. Enfim, algo aí no meio, não precisa ser exatamente isso, mas algo que esteja dentro desse guarda-chuva. Claro. Ai, puxa vida. Angélica, me conta um pouquinho assim, então, sobre, de forma muito pontual, nós sabemos que um dos grandes sabotadores que temos, né, é o crítico, né? Então, dentro deste teu propósito, tu consegues me dizer assim quais os sabotadores que tu precisou lidar um pouquinho mais, deixá-los de lado e que tu identifica como aqueles que te trazem em alguns momentos, uma dificuldade no teu propósito? Ameaçadores. Ameaçadores. Sim. Eu posso enumerar alguns que eu não diria que seriam ameaçadores, porque eu estou sendo muito honesta, em nenhum momento eu senti que um desses sabotadores iriam, vamos dizer, colocar o meu plano por água abaixo, não é? Claro. Mas tem um sabotador, e eu diria assim, que ele vem do meio externo, mas que acaba afetando o seu interno, né? O seu interior. O seu ciclo de amigos e até mesmo o ciclo o meio onde você vivia antes, as pessoas, nós somos seres humanos, nós costumamos emitir nossas opiniões e pareceres sobre tudo, não é? Então, quando você decide deixar a sua carreira, uma carreira sólida, não é? E recomeçar tudo novamente num lugar totalmente distante, um lugar totalmente novo, e começar tudo do zero, sem nenhuma certeza, porque no momento que você faz isso, você tem certeza nada lá para se segurar, não é? Então, é claro que eu tive amigos e até mesmo familiares que ficavam, não é? Angélica, você tá maluca? Você vai abandonar tudo que você construiu, olha tudo que você estudou, olha tudo, para recomeçar tudo novamente. E se não der certo? E se acontecer isso? E se acontecer aquilo? E aí você... Então, assim, é claro que você está num momento frágil da sua vida, você vem para um país onde você não conhece, você conhece absolutamente ninguém. E, por outro lado, você tem aquelas pessoas que ficam lá colocando aquela dúvida em você, não é? E será que foi a melhor decisão? Será que não foi? Então, eu diria que nesse meu processo, eu acho que foram os maiores sabotadores. Mas que, assim, novamente,
não impactaram negativamente. Eu acho que também foi válido, porque eu acho que a crítica também ela é importante, e a crítica ela faz você também enxergar os pontos negativos, porque nem toda experiência vai ter pontos positivos. Você sempre vai ter, e você tem que encontrar o balance, né? Entre o positivo e o negativo. Sim, perfeito, eu te compreendi, Angélica, e eu poderia dizer que eu interpreto assim esses familiares, esses amigos, né? De forma simplista, dizer, ai, mas tu estás louca, né? Eles estavam, então, por um ato de amor, porque é certo, Exato. né? Por um ato de amor, eles estavam fortalecendo as tuas próprias incertezas, né? Mas que tu estavas decidida a superar Exatamente. e conquistar o que tu conseguiste, né? Eu sempre brinco assim em relação a isso com meus clientes, que eu falo, é claro que estou falando de uma coisa extremamente metódica, não é o mundo real não é assim, mas vem aquela história. Se você tem decidido alguma coisa, você tem certeza disso, fecha o ouvido e não ouve ninguém, porque assim, só ouve quem vai te dizer o que você quer ouvir. Quem você não quer ouvir, não ouve. Porque eu vou te dizer, a depender do quão forte é esse propósito, como a Marta falou, e do quão ele queira, como a própria Angélica disse, se a pessoa tiver 1, 2% ali, aquela pessoa for uma pessoa que exerce uma certa influência, às vezes essa pessoa, por amor, muitas vezes, quebra todo um processo. Então, é muito importante e que, às vezes, a busca do nosso propósito ele é uma coisa, às vezes, um pouco solitária. Em alguns momentos, a gente tem que parar, a gente, sim, tem que ser egoísta, a gente tem que olhar o que é melhor para a gente, tá? Então, assim, isso é fato. Porque, infelizmente, não dá para levar todo mundo junto sempre, tá? E eu sou super agregadora, adoro, sou uma pessoa que peço sempre muito a opinião das pessoas, mas uma coisa que eu tenho aprendido é que em alguns momentos a gente tem que ir lá e fazer. Ou buscar aquela pessoa que vai te dizer aquilo que você quer ouvir. Porque se a gente está frágil, como a Marta falou, e vai lá e ouve aquilo daquela pessoa que a gente gosta, nossa, para que a gente vai passar por esse desconforto? Deixa eu passar, deixa eu ficar forte, e aí eu vou lá e ouço. Mas quando a gente vê que a gente está fraca, dá uma afastadinha, né? Não ouve aquilo agora, não. Assim, eu sei que você vai conseguir, mas eu acho aquela cautela. Então, de novo, eu acho que a busca pelo propósito, em alguns momentos, ela é solitária, mas ela é importante para que a gente se fortaleça e para que essas coisas externas, sejam elas por amor, sejam por inveja, seja pelo lado ruim ou bom, porque não interessa, mas que elas não afetem, né? Muito Mas bem. Quando acontece, Cristina, para complementar o que eu penso, porque eu vivi essa experiência, por óbvio, eu também deixei uma organização onde eu tinha muito, né? E foi uma conquista. E é um excelente escritório. Então, eu entendo bem o que diz a Angélica, porque vivi também, né? Mas, e aí que eu queria te dizer, Cristina, se a gente ouve esta opinião que reforça exatamente o aspecto da nossa fragilidade, a gente fica duplamente mais forte, se o propósito é firme. Se o propósito é firme. Gostei do complemento. A gente fica duplamente mais forte. Sem dúvida, sem dúvida. Mas essa do propósito firme é muito importante, porque depende do quão consolidado isso está dentro de você, né? Nada para. Nada para. Angélica, uma pergunta para Marta. Eu tenho uma pergunta para Marta, e eu estou realmente curiosa para ver qual que é a resposta dela. Diga! Tá ficando bom! Então, o seu propósito, você acredita que o propósito ele existe dentro de nós, vamos dizer, que a gente traz ele conosco ao decorrer da nossa vida, ou nós formamos, nós criamos o nosso propósito a partir de diferentes experiências que nós temos?
eu acredito que nós criamos o nosso propósito a partir das nossas experiências. Eu acredito muito nisso, porque eu dizia antes, né, nós somos mutantes. Uhum. A Angélica de meses não é a Angélica de hoje, né? Então, eu acredito nisso, Angélica, que o nosso propósito, ele se define, né? Ele se define e ele se constrói com base nas nossas experiências. Aquilo que eu quero, aquilo que eu não quero, né? Especialmente aquilo que eu não quero. Uhum. Perfeito. E os nossos valores, né? Como é a formação dos nossos valores? A partir da nossa vivência, da nossa experiência, né? Do nosso amadurecimento, do nosso conhecimento, quem nós nos tornamos, o mais íntimo de nós, que a gente tem grande dificuldade de olhar, né? Ele acontece com esse nosso crescimento emocional também, e é o que vai nos direcionando e nos levando para o nosso propósito. Assim eu penso. Eu concordo com você. Exatamente assim que eu penso também. Não, essa dupla que tá muito engraçada. Ela foi escolhida assim para ser tudo diferente. E eu não tô gostando. São crias tuas. Põe isso na tua cabeça. Gente, muito bom. Existe um ditadinho que diz, né? Criou um monstro, agora dá conta. Eu, né? Pois é, as duas monstrinhas que eu adoro, né? Ai, gurias, mas é muito bom ouvir vocês falando, porque, assim, ver essa experiência, ver, enfim, a Angélica, depois de todo o processo comigo, o caminhar, a Marta também, então, são pessoas que já faz algum tempo que a gente fez o programa de desenvolvimento, então, a gente consegue ver esse pós, eu sempre brinco que em tudo que a gente faz, aquele momento que a gente está ali em constante aprendizado, tendo sessões, ele é super importante, mas é incrível depois, quando a gente passa 1, 2, 3, 4, 5 anos e a gente olha para trás, porque aí a gente vê a solidez da nossa busca, desse autoconhecimento, desse real propósito, do que a gente quer, para onde a gente quer ir, é quando a gente de fato enxerga. Então, o processo de desenvolvimento ele é muito bom durante o momento que ele está acontecendo, mas ele é maravilhoso quando a gente consegue olhar para trás e ver tudo que a gente construiu. Então, para mim é muito prazeroso ouvir vocês, porque eu sei que vocês construíram isso e que eu pude colaborar com isso. Então, para mim, isso não tem preço, porque o maior retorno para mim sobre o que eu faço é ver vocês felizes com o propósito e com a vida que vocês escolheram. Então, assim, isso é o maior presente. Nada vai ser melhor do que isso. E aí, ter esse programa com meus clientes, podendo dizer isso, nossa, eu vou te dizer, se tem outra pessoa que faz isso, tudo bem, mas eu sou muito, muito feliz e muito grata, porque é maravilhoso poder dividir isso com vocês, né? Não precisam ficar vermelhas, mas é verdade, tô muito feliz. Mas vale a manutenção, viu? A gente gosta de uma manutenção. Vamos fazer manutenção com vinho na Serra, no Canadá. Eu tô combinando uma manutenção com a Angélica também no Canadá. É verdade, né, eu tô esperando faz 5 anos. Mas vai melhorar, eu vou. Eu vou, aguarde. E para a gente finalizar aqui, eu queria ouvir... nem me lembro a última que perguntou, mas enfim, queria ouvir da Angélica dicas de ouro. Então, assim, depois desse nosso papo, né, sobre a história de vocês, sobre propósito, sobre sabotadores, sobre, enfim, sobre toda essa vivência que vocês duas tiveram, quais são as dicas que cada uma de vocês
pode dar para essas pessoas que estão ouvindo, para que a gente saia desse bate-papo, podendo fazer essa reflexão e podendo pensar mais sobre isso, não simplesmente, eu ouvi elas falando, tá, mas e aí? O que eu vou fazer com esse material, com essas informações? Né? Não adianta fechar aqui e desligar o Facebook e a vida que segue igual. Aí eu vou te dizer, perdeu tempo. Angélica, compartilha com o pessoal quais são essas dicas de ouro. Então, a minha dica seria confie em você, não é? Em você mesmo e no seu potencial. Mas como é que você vai confiar em você, não é? Porque falar é muito fácil, né? E seria ótimo se nós pudéssemos simplesmente confiarmos em nós mesmos. Então, para você confiar em você mesmo, primeiramente você tem que conhecer quais são as suas fraquezas e quais são as suas forças. E também conhecer o meio onde você está. No momento que você conhece as suas fraquezas, você vai conseguir, obviamente, você vai focar e trabalhar nelas e tentar fazer delas uma força também, mas principalmente conhecendo as suas forças e usando essas forças para alcançar o seu objetivo e para se permanecer forte lá no seu plano e no seu objetivo. E conhecer o meio onde você está também. Eu acho que é muito importante você conhecer as pessoas com quem você se relaciona. Eu acho que elas, sim, por mais que você precise ter o seu autocontrole e a sua autoconfiança, mas as pessoas com quem você relaciona também é muito importante. Então, essa é a minha dica e eu acho que ela funciona porque eu tenho aplicado ela no decorrer dos últimos anos. Então, seria isso. Um mergulho para dentro de nós mesmos. Exatamente. Autoconhecimento. Exatamente. E a gente fala, mas autoconhecimento, já me conheço, tal, autoconhecimento, e de novo autoconhecimento, e mais uma vez autoconhecimento, e mais um mergulho, autoconhecimento. Exatamente. Marta, alguma coisa para comentar sobre o que a Angélica falou? Então, eu preciso concordar com a Angélica, né? Porque se nós... o meu convencimento, que eu dividi com vocês, né? O meu entendimento, não o meu conhecimento. O entendimento que eu dividi com vocês a respeito dos propósitos, né? Se eu não mergulhar em mim, olhar, me enfrentar, né? Com base no meu mais íntimo, eu não me conheço, eu não sei quem eu sou, eu não sei para onde eu quero ir, nada nunca me trará satisfação. Por quê? Porque eu não sei, né? Então, e eu falo isso assim, penso que com uma relativa propriedade, porque sou adepta à terapia há muito tempo. E não abro mão disso, né? Não abro mão disso. Conheci os meus monstrinhos já, alguns, né? Há muito tempo. E é assim que eu considero. Então, o olhar para si, o se conhecer, o se desafiar, porque aí vem o poder acreditar em si, como tu dizias, né, Angélica? Como é que eu vou acreditar em mim? Tem que te conhecer, né? Tens que fazer essa imersão profunda, enfrentar o melhor e o pior de ti mesma, né? Focar nos teus valores, que é aquilo que sobra, né? E fortalecer, né, Marta? Fortalecer. E ser feliz. Ser feliz. Nós temos o dever e o direito, né? O dever e o direito. Eu diria que é uma obrigação, né? Porque obrigação, é um dever. Nós somos dever. Seres perfeitos, né? Seres perfeitos. É uma obrigação ser feliz, né?
Marta, tuas dicas de ouro para quem está assistindo a gente, para a gente finalizar esse bate-papo. Cris, eu te diria assim, ó, que a minha dica de ouro, ela retoma isso que eu acabava de dizer, né? Para que nós possamos nos sentir, nós precisamos olhar para nós, né? E olhar para si, se conhecer, né? E aí o acreditar, né? E que seja assim com os valores mais firmes, né? Porque nós vivemos com tantos valores tão efêmeros que não constroem, que não dá sustento, né? Então é o que eu tenho para dizer assim, ó, nós teremos um propósito de vida se nós tivermos nos oportunizado nos conhecer, né? E aí nós dificilmente teremos os sabotadores prevalecendo, né? E vamos conquistar aquilo que... Como você disse, né, Marta? Um propósito, você falou alguma palavra, um propósito... Eu te dizer que um firme propósito, não se abala com um sabotador. Ele vem, ele cria uma adversidade, né? Mas um firme propósito, nada para. Era isso nada que eu para, adorei. Vou usar e vou te dizer, eu estou com um outro programa, na verdade, que eu comecei um outro projeto que se chama Propósito com Efeito, que será todas segundas e quintas no Instagram. E o propósito com efeito é o quê? A gente colocar esse propósito em prática, né? Porque adora ir para um boteco, conversar sobre propósito, eu tenho um propósito, aí digo, tá, mas o que você está fazendo? Ah, pois é. Aí começa o sabotador externo, interno, aí passou 3 anos, você volta, conversa com a pessoa. Ah, pois então, deixa eu te contar, minha família, aconteceu tudo. Eu falei, não, peraí, tem uma coisa errada. E aí, nessa história toda do propósito, eu acho que isso traz bastante, a ideia desse programa é exatamente isso. A gente dizer, é isso, eu quero, eu vou fazer e sai da frente. É para todo mundo? É para todo mundo. É todo mundo que vai conseguir? Não sei. Depende de cada um. Mas a ideia do propósito com efeito é propósito para virar o jogo. Não é propósitozinho, meia boca que a gente vai ali e finge que passou, né, uma manteiguinha no pão e deu certo. Então, é para a gente virar o jogo. Gente, assim, foi muito bom o papo com vocês. Eu não imaginava que tinha tanta fluidez da Marta com a Angélica sobre algumas coisas. Eu acho que elas me enganaram, elas conversaram nos bastidores e combinaram alguma coisa. Isso não é justo com a entrevistadora. Mas foi um prazer ter vocês aqui. Na semana que vem, na terça-feira, às 20h30, eu vou estar aqui com outros convidados, com outros clientes especiais, para falar de novo sobre algum assunto na área de desenvolvimento humano, para a gente ter essa troca gostosa e leve, porque para mim é importante que seja leve, que seja gostoso e que tenha um conteúdo relevante, né? Porque a gente não, hoje em dia, a gente tem muito tempo, mas na verdade a gente não tem tempo para nada. Angélica, quer dar um tchau para quem está te ouvindo? Sim, e primeiramente, muito obrigada, Cristina, pelo convite. Foi uma oportunidade única e foi muito bom reviver, principalmente, e quando eu falo assim que nós somos muito focados, eu acho que a conversa de hoje me fez reviver alguns momentos que eu passei nos últimos anos e eu acho que isso é muito importante também. Muito obrigada pelo convite e muito obrigada a todos que estão participando. E eu desejo que todos saiam desse Covid-19 que estamos passando, que todos saiam fortes e com o seu propósito lá firme. Muito bem, muito obrigada. Marta? Então, Cristina, igualmente foi uma satisfação esse momento, né? Um prazer conhecer a Angélica,
estar contigo assim mais pertinho, muito bom, né? Reviver, sim, bons momentos. E espero, né? Cada um com as suas experiências, mas essa troca faz pensar, né? E a gente, quem sabe, possa, assim como contribuem conosco, contribuir com as nossas falas, a nossa experiência, a nossa revelação. Tá? Foi um Muito prazer, eu obrigada. agradeço muito a tua lembrança. Muito obrigado, pessoal. Boa noite. O vídeo vai continuar no Facebook, cristinadantas.oficial. Então, para quem não conseguiu assistir, ou para alguém da família que não conseguiu entrar, vai estar lá e a gente pode compartilhar com outras pessoas que vocês acham que esse assunto que a gente trouxe pode ajudar alguém, tá? Vamos colaborar. Boa noite.